Eu quero falar com vocês sobre a identidade de um filho de Deus. Especialmente hoje aqui nós temos muitos pais, né? Avós, pais, tios que vieram ver as crianças. E eu quero falar nesta nossa série Vivendo em Família, hoje um tópico que é muito simples, mas é crucial. Sobre a identidade de um filho de Deus. Vamos orar? Pai amado, fala conosco nesta noite. Fala com cada pessoa que está aqui, cada coração, e cada um possa ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Na verdade, eu, mais do que pregar hoje, eu quero contar uma história que a gente contava para as crianças também. Eu dei aula para crianças há muitos anos, eu e minha esposa, né? E o interessante é que as crianças sempre elas estão interessadas, elas respondem, né? Antes de a gente contar a história, eu queria perguntar o que é identidade? Identidade, todos nós sabemos, né? Se você falar de documento, no Brasil eles pedem uns 3, 4 cada vez para... Todos nós temos uma impressão digital, todos nós somos diferentes, não existem duas pessoas iguais. A identidade é aquele que nos diferencia uns dos outros, não é? A identidade é aquele conjunto de qualidades, de valores, de fé, de ideias, aquele conjunto de princípios, aquilo que a gente crê, de expressão, o jeito de ser, que distingue uma pessoa de outra ou distingue um grupo de outro. Então nós podemos dizer que um grupo tem uma identidade, mas também podemos dizer que cada pessoa tem uma identidade. A identidade é fácil a gente descobrir. Ela responde umas perguntas do tipo: quem eu sou? O que eu penso de mim mesmo? Vamos falar de identidade pessoal, né? Quem eu sou? E um negócio muito poderoso e simples. Para a gente poder trabalhar o assunto de identidade, primeiro temos que tratar conosco, depois com os nossos filhos. Veja, quem eu sou? O que eu penso de mim mesmo? O que é importante para mim? Em que acredito? Quais as minhas convicções? Isso forma a nossa identidade. E toda vez que nós dizemos que acreditamos numa coisa e fazemos outra, é essa outra que é a nossa identidade. Aí eu acredito em Deus, Deus é bom. Você obedece a Deus? Não. Então você não acredita. Família é importante para mim. Você passa tempo com a família? Não, então não é importante. Tudo que é importante, você gasta tempo, você gasta dinheiro, não é verdade? Não, você gasta esforço. Então, a identidade é isso, quem eu sou, o que eu penso de mim mesmo. Agora, nós pais, muitas vezes, quando os filhos chegam na adolescência, a gente começa a lutar com essas questões, não é verdade? Falando para o filho quem ele é, que essas coisas não são importantes. Mas sabe, gente, isso começa na infância, com os filhos olhando as nossas convicções, as nossas identidades. Você fala para o seu filho não mentir, por exemplo, aí você mente. Você fala para o seu filho não enganar, mas ele engana. Se você engana, ele engana. A identidade, não é? Na família, toda família deve ter uma identidade. Nem sempre tem. Os nossos filhos se parecem com a gente. Às vezes você pega uma foto do pai, ou do avô, e quando era nenê, e pega a foto do outro, e parece, né, muito próximo. Então existe uma semelhança física, mas fora a semelhança física não tem mais nada. Eles são diferentes. Os filhos têm a própria identidade. Os filhos são diferentes dos pais, nas habilidades, nos dons, nos talentos. E os filhos, hello gente, eu estou olhando aqui, todos vocês são filhos, eu também, certo? Não. Eu não sei quantos de nós, os pais, quiseram que a gente fosse uma coisa que a gente não queria ser. Meu pai nunca fez isso comigo. Graças a Deus, não, você tem que ser aquilo que você quer ser, você não tem que ser. Seja melhor que eu. Mas tem muitos pais que querem que os filhos sejam aquilo que eles desejam que eles sejam. Tem pai que se frustrou na sua vida profissional e quer realizar através dos filhos. Tem pai que quer que os filhos sejam o que ele não foi. Seu filho é diferente.
Mas o caráter, o modo de ver o mundo, são influenciados pelos pais e pela família. A gente ensina o que sabe, mas a gente reproduz quem a gente é. Então essa questão de identidade é muito importante. É tão importante que, não sei se você sabe, eu não vou falar em detalhes hoje, não temos o tempo, mas, por exemplo, o pai é o primeiro a afirmar, a mãe quando é nenê, mas o pai é um dos primeiros a afirmar a identidade do filho. Os pais, os homens, têm a responsabilidade e o privilégio de firmar a identidade dos seus filhos. Agora uma pergunta, que às vezes é muito comum. Ser cristão é ter uma nova identidade? É ou não é? Boa noite, vocês estão aí, não? Ser cristão é ter uma nova identidade? A luz está muito forte aí, está atrapalhando. Ó, diminui o refletor lá, está cegando o pessoal ali do lado. Ó, ali do lado. Então, ser cristão é ter uma nova identidade? Mas Deus criou você, ou não criou? Deus criou todos nós ou não criou? Ou você foi um acidente? Eu não fui desejado pela minha mãe, pelo meu pai, mas Deus desejou você. No momento que você foi concebido, Deus te desejou, amém? Porque Ele ama a todos. A questão é que a gente confunde as coisas. Ser cristão é ter uma nova identidade? Vamos lá. Vamos pensar na religião. A religião, ela quer mudar o homem. A religião quer dar à pessoa uma falsa identidade. A religião quer fazer uma pessoa ser alguém que ela não é. Então ela treina, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então vai invernizando a pessoa. É mais ou menos assim, não é? É mais ou menos como você querer deixar como é que eu vou dizer? Um túmulo bonito. Por mais que você pinte o túmulo, decore o túmulo, coloque porcelanato, pinte de ouro, é um túmulo. Dentro tem o quê? Morte, não tem nada, não tem vida. A religião é uma tentativa de amoldar a gente a uma coisa que a gente não é. Cristianismo, por outro lado, ele revela e traz para fora a verdadeira identidade com a qual Deus nos criou. Amém, irmãos? Porque Deus criou você. Ele criou você com uma identidade. Ele criou você com um jeito diferente. Ele criou você, não é, uma pessoa única. O cristianismo, que é Cristo em nós, o que ele faz? Ele revela e traz para fora a verdadeira identidade de uma pessoa, quem ela realmente é, porque ela foi criada por Deus o Pai. Então o cristianismo não é uma nova identidade, senão a sua verdadeira identidade, aquela que Deus projetou você para ser. Então a grande sacada do cristianismo é que é algo que é novo, mas que Deus já colocou lá dentro. Como é que a gente experimenta isto? Como é que a gente se torna aquilo que era para se tornar? É só você pensar na questão da lagarta, da borboleta, certo? Lembra da lagarta, da borboleta? A lagarta tem dentro dela o quê? Uma borboleta. Mas para que ela se transforme na borboleta, tem que haver um processo de transformação. É a mesma lagarta que se torna uma borboleta, você percebe? A lagarta que come, destrói o jardim, mata as plantas, quando ela passa pela metamorfose, ela se transforma. Aquilo que era uma coisa se transforma em outra. A verdadeira identidade se revela. Olha que texto legal, de Ezequiel 36, 25 a 27. Esse texto, Deus estava falando no Antigo Testamento, dizendo o que ele iria fazer no Novo Testamento.
Esse texto de Ezequiel diz, é uma profecia que já foi cumprida em Cristo Jesus na cruz, na morte e na ressurreição. Essa é uma profecia que já foi cumprida. Deus falou assim: vocês tentam ser melhores, vocês não conseguem. Por quê? Porque é necessário que haja uma transformação. E olha o que Deus diz que Ele iria fazer. E Ele já fez isto em Cristo Jesus. Ele disse: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos. A figura no Antigo Testamento de usar a água era para perdoar os pecados. Primeira coisa, o que Ele fala? Eu vou perdoar vocês totalmente. Eu vou tirar toda a culpa da sua vida. Eu vou perdoar vocês totalmente e tirar toda a culpa da sua vida. É isso que Deus fala em primeiro lugar. O processo de transformação começa com perdão da parte de Deus, com a purificação. Sabe o que é purificação? Uma coisa que era suja, imunda, se torna pura. Depois Ele fala: darei a vocês um coração novo. E começa o processo de transformação. Darei a vocês um coração novo. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Isso está acontecendo aonde? Fora ou dentro? Dentro. E por fim, primeiro Ele perdoa, depois Ele trata com as questões do coração. O que é o coração? É o desejo, as vontades, né? Os sonhos. Ele tira o coração endurecido. Aquela parte que morreu no pecado, Ele renova. E depois o que Ele faz? Coloca um espírito em vocês. Porém meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem as minhas leis. Como é que a gente experimenta essa transformação? Somente pela fé. Quando nós tivemos o batismo aqui, eram pessoas declarando pela fé que receberam isto. Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A gente já nasce filho de Deus? Não. Nasce filho de Deus? Não. Para nascer filho de Deus, somente mediante a fé. Porque querer ser filho de Deus é uma escolha que todos nós temos que fazer. Tem gente que não quer, beleza. Mas eu acho que tem vantagem de ser filho de Deus. Eu acho que tem muitas vantagens. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ser batizado significa ser mergulhado, significa ser imerso. Você que foi mergulhado em Cristo, não nas águas do batismo, espiritualmente colocado em Cristo. A gente foi colocado em Cristo Jesus. O batismo, que é o mergulho que fizemos aqui, é a representação externa de algo que aconteceu dentro de nós. Nós somos colocados em Cristo Jesus. Nós somos colocados em Cristo Jesus. E quando você é colocado em Cristo Jesus, é batizado nele, é mais ou menos que nem você misturar café com leite. Quem toma café com leite de manhã, não? Cafézinho com leite? Não. Depois que misturou, dá para separar? Não dá. Quando você é unido a Cristo, não separa mais. Agora, olha que legal. Quando você é feito filho de Deus pela fé, quando você crê, olha o que diz Gálatas 4:6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E este Espírito clama: Abba, Pai, Papai. Quando você é cristão de verdade, dentro de você há o Espírito de Deus e Ele fala. Ele deseja ter proximidade com Deus. Assim você não é mais escravo. Opa! Quem não é filho é o quê? Escravo. Você não é mais escravo, mas filho.
E por ser filho, Deus também tornou você o quê? Herdeiro. Diga, sou herdeiro de Deus. E Deus é muito rico, hein, gente? Deus tem todas as coisas. Ele tem saúde, Ele tem cura, Ele tem vitória, Ele tem sabedoria, Ele tem tudo. Ser filho de Deus tem uma grande vantagem. A gente nasce inclinado para o mal, que nem uma lagarta. Mas quando nós cremos em Cristo Jesus, se revela aquilo que o Senhor fez a gente para ser. Você já é filho de Deus? Você já foi transformado? Como é que opera a transformação? A transformação opera através da fé. E tem uma história que ilustra muito isso. Essa história do Max Lucado ilustra muito isso. Eu quero terminar contando essa história. Porque que acontece? Nós vivemos neste mundo, né, gente? A gente é filho de Deus mas às vezes a gente vê filho de Deus tão triste. Fala a verdade. Teria motivo para um filho de Deus ser triste? Mas a vida às vezes é difícil. Mas você é filho de Deus, tem solução. Não estaria o caso, por que a gente é triste? E essa historinha, que é uma parábola, conta uma história interessante, que explica muitas vezes a nossa situação. Não é? Diz que havia uma cidade, não é? Cheia de gente de madeira. Já ouviu essa história, não? Cheia de gente de madeira. E essa gente de madeira eram os chulingos. Os chulingos tinham sido feitos por um carpinteiro. E esse carpinteiro morava lá em cima. Está vendo a foto? Lá no alto da montanha, o carpinteiro chamado Eli. A oficina dele ficava lá em cima, no alto do morro. E os chulingos lá embaixo na vila. Cada chulingo era diferente uns dos outros. Uns eram baixinhos, outros eram gordos, eram magros. Uns tinham bigode, outros tinham chapéu. Não é? Mas eles tinham sido feitos pelo mesmo carpinteiro. E eles moravam na mesma aldeia. Bom, gente, quem são os chulingos nessa história? Olha para o seu lado, olha aí. Olha aí, está vendo um chulingo aí. É nós, tá? Quem é o carpinteiro que mora lá em cima? Deus. E a aldeia, o que é a aldeia? O que é a aldeia? As cidades, este mundo. Então já se achou? Então está lá em cima o carpinteiro, que é o Eli, que é Deus. Aqui embaixo estamos nós, que nós somos os chulingos. E estamos vivendo. Agora você sabe o que acontece? Não é? Cada chulingo tem uma caixinha de adesivo, com estrelas e com bolinhas. Estrela dourada, bolinha cinza. E o tempo todo, sabe o que eles fazem o dia inteiro? Essa gente de madeira? Eles ficam colando estrelinha e bolinha uns nos outros. Os mais bonitos, feitos de madeira lisa, né, ganham estrelas. Mas se a madeira está áspera, a tinta está descascando, a gente já está meio velho, o que eles faziam? Uma bolinha cinzenta. E os chulingos fazem isso o dia inteiro. É nós, né, gente? Fala a verdade. Ficamos sempre assim, você é esse, aquele é assim, aquele é outro, aquele é outro. E a gente gosta de ganhar o quê? Estrela. Gosta de ganhar estrela. Não é? E aí o que acontece? Alguns chulingos que tinham talentos, ganhavam estrelas. Alguns conseguiam levantar pedaços de madeira tão lá em cima, forte, ganhavam estrela. Outros conseguiam cantar, não é? E ganhavam estrelas. Um falava umas palavras complicadas, ganhavam estrelas. Não é? Então, eles viviam alguns cheios de estrelas, admirados. E eles faziam de tudo para ganhar o quê? Mais uma estrelinha. Eles vivem para ganhar uma estrela. Eles não veem a hora de ganhar uma estrela, né? Alguns chulingos também, eles não sabiam fazer muita coisa. Meio desajeitado, tropeçava, não tinha muito talento. O que eles ganhavam, gente? Bolinha. Então eles ficavam fazendo isso o tempo todo. É meio parecido com a nossa sociedade, não é? Então, olha aqui.
Esse aqui, ó. Esse aqui, ô Jesus, misericordioso. Não. Volta por favor aí para mim. Não consigo voltar. Isto. Mais um. Olha esse aí. Esse é o Marcinelo. O Marcinelo, gente, só tinha bolinha cinzenta grudada nele. Ai, o Marcinelo. Ele tentava pular alto, caía. Levava uma bolinha cinzenta. E aí, quando ele tentava explicar que ele tentou fazer o melhor, ele falava uma palavra errada, os caras colavam mais bolinha cinzenta nele. E tinha gente que olhava para ele, ele tinha tanta bolinha cinzenta, sabe o que eles faziam? Sem mais nem menos, dava mais uma bolinha cinzenta, sem ter feito nada. E ele vivia carregado de bolinhas. Depois de algum tempo, ele não queria nem sair de casa. Ele ficava lá recluso. Todo mundo aí ganhando estrela, e eu só ganho bolinha. Ele tinha medo de fazer uma bobagem, de esquecer chapéu, pisar na água. Ele se sentia rejeitado. E sabe o que ele começou a fazer? Começou a andar com outros chulingos que só tinham bolinha cinzenta também. Ele ficou lá no grupo dos bolinhas cinzenta. Lá ele se sentia melhor. E aí? Já imaginou a situação dele? E o pessoal dizia, ele merece ficar cheio de bolinha, ele não é um bom chulingo. E as pessoas falavam mal dele. E chegou num tempo, sabe o que aconteceu? Ele começou a acreditar realmente. Ele falou, é verdade, eu devo ser um cara ruim, eu não agrado ninguém. Ele começou a acreditar no que as pessoas, os outros chulingos estavam dizendo para ele. Agora, gente, eu queria perguntar para vocês, o que é que você gostaria de ter? Você gostaria de ter bolinha ou você gostaria de ter estrela? Estrela? Bolinha? Você já pensou que tem gente que faz de tudo para ter uma estrelinha? Não. Tem ou não tem? Nós vimos o testemunho do Gessé aqui. Ele fez de tudo para ganhar a estrela dos amigos, não foi, Gessé? Ia lá, ia sair com a turma na faculdade. Quanta gente que está fazendo de tudo para ter estrelinha, mas dentro eles têm um vazio tão grande. Tem gente que quer fazer de tudo para se enturmar, de tudo para ser aceito, não é verdade não? Tem gente neste mundo, gente, especialmente os jovens, os adolescentes, eles estão a fim de fazer qualquer coisa para ganhar uma estrela. O que é a estrela? A aprovação das pessoas. O que é a bolinha? A rejeição, a desaprovação das pessoas. E o nosso mundo, até na igreja, é o tempo todo assim, pai, bolinha, estrela. E quanta gente sofre, né? Os chulingos estavam sempre preocupados com o que os outros estão pensando de mim. A identidade deles era afetada, ou não era? A identidade aqui do Marcinelo está sendo afetada pelas bolinhas cinzentas que colocaram neles. Então, será que é bom mesmo ter estrela? Será que é bom ter bolinha? Bolinha ninguém quer. Mas será que é bom também ter as estrelas? O quanto que as pessoas não fazem para ganhar uma estrelinha? Inclusive coisas erradas. Agora, olha que legal. Um dia ele encontrou uma moça, Lúcia. Sabe o que acontecia que tinha com a Lúcia? A Lúcia não tinha bolinha. Mas também ela não tinha estrela. Aí ele falou assim, ué, que coisa estranha você, filho. Você não tem bolinha. Você não tem estrela. Você mora aqui? Eu moro, estou sempre por aqui. Não é? Nossa, não é? Por que você não tem? Eles tentam. Alguns gostam de mim e me dão uma estrela. E aí? A estrela cai.
Aí tem alguns que olham e falam: nossa, você não tem nenhuma estrela? Me dá uma bolinha. E a bolinha cai. Como assim? Não cola. Em mim não cola nem bolinha e nem estrela. E o Marcinelo pensou assim: eu quero ser que nem essa menina. Eu não quero ficar com a marca de outras pessoas na minha vida. Eu não quero ficar com a marca de outras pessoas na minha vida. Ele perguntou: como é que você consegue ficar sem nenhuma estrela e nenhuma bolinha? Ela falou: é muito fácil. Isso aqui é simples. Sabe o que eu faço, Marcinelo? Todo dia eu vou visitar o Eli. Vê como é que é? Todo dia eu visito o Eli. Eu vou lá na oficina dele. Todo dia. Todo dia eu vou lá. E você faz o que lá? Eu fico com ele. E ela saiu toda feliz e foi embora, não é? Mas por quê? Ela falou: você vai ter que descobrir por você mesmo. Você vai ter que ir lá. Não adianta eu tentar te contar. Vai lá. E ela saiu feliz, dando risada. E ele ficou assim: mas será que ele vai querer me ver? E aí o Marcinelo ficou pensando, não é? Durante a noite, pensando assim: puxa vida. Olhou pela janela lá embaixo, todo mundo com aquelas caixinhas, dando estrela, dando bolinha. E ele falou assim: não é possível, isso não está certo. Esse pessoal fazendo isso o tempo todo uns com os outros. Quer saber de uma coisa? Eu vou ter que ver, eu tenho que ir até o Eli. E no dia seguinte, de manhã, ele tomou a decisão de ver o Eli. Aí, ele subiu pelo caminho, que era estreito até o alto do morro, entrou na oficina e ficou com os olhos arregalados do tamanho das coisas. O banco do carpinteiro era maior do que ele. Tinha que ficar na ponta dos pés para ver a bancada. O martelo era tão grande, era maior que o braço dele. Ele falou: não vou ficar aqui não. E quando ele ia saindo, ele ouviu aquela voz: Marcinelo, você está por aqui? Aí o Marcinelo parou, olhou: você sabe meu nome? Foi: lógico que eu sei o seu nome. Fui eu que fiz você. E aí, tudo bem? Tudo bem. Aí o criador dele, o carpinteiro, pegou, colocou ele na bancada e falou: você está cheio de bolinha cinzenta, né? O que aconteceu com você? Você sabe, eu tentei, eu me esforcei, mas eu não consegui. Ele falou: para, pode parar. Você não precisa ficar assim, se explicando comigo não. Por quê? E o Eli falou: eu não me importo com o que os outros choringos pensam. Não? Ele falou: não estou interessado no que eles pensam sobre você. A única coisa que importa, Marcinelo, é o que eu penso. Aí ele falou assim: como é que é? Eu falei: então, eu não quero saber. Não quero saber do que eles pensam. O que importa é o que eu penso. E o que é que você pensa? Ele falou: Marcinelo, eu penso que você é muito especial. Ele falou: mas eu especial? A minha tinta está descascando, eu não sei pular, eu não sei fazer as coisas, não é? Por que eu sou importante? E o Eli olhou para ele e falou assim: você é importante porque eu criei você, você é meu. Por isso você é importante para mim. E ele ficou assim, sem saber o que dizer, olhando para o Criador. E o Criador falou assim: todo dia eu tenho esperado você me visitar.
Falou, todo dia eu espero a sua visita. Todo dia o Criador está esperando a gente visitá-lo, né? E aí ele falou assim, eu vim porque eu encontrei a Lúcia. E ela falou, eu falei, eu sei, ela me falou de você. Que bom que tem gente que intercede por nós, né? A Lúcia me falou de você. Por que os adesivos não colam nela? Perguntou o Marcinelo. E o criador dos Chulengos disse assim de mansinho, porque ela decidiu que o que eu penso é mais importante do que o que eles pensam. Os adesivos só colam se você deixar. Então como é que é? Eu falei, o adesivo cola porque você se importa demais com a opinião deles. Sabe por que não cola nela? Porque ela decidiu, ela vem conversar comigo todos os dias, ela me ouve, ela decidiu que o que eu penso é mais importante do que o que esses outros chulinhos pensam. Quanto mais você confiar no meu amor, menos você vai se importar com os adesivos dos outros. Ele falou, não sei se eu estou entendendo. E ele falou assim, você vai entender. Faz assim, vem todo dia me visitar. E eu vou dizer para você o quanto você é especial. O quanto eu amo você. O que mais? Só isso. E aí ele desceu do banco, colocou ele no chão. Lembre-se, disse o Eli, você é especial porque eu fiz você, e eu não cometo erros. Marcinelo nem parou, mas lá no fundo do coração ele pensou assim, eu acho que ele realmente me ama, eu acho que realmente ele se importa comigo. E quando ele pensou assim, sabe o que aconteceu? Uma bolinha caiu. Essa história ilustra a questão da identidade. Quem nós pensamos de nós mesmos. Em 2 textos, o Pai fala de Jesus, este é meu filho amado, ouçam ele. Mateus 3,16, Mateus 17, 2 situações em que Deus fala em alta voz, esse é meu filho amado. Nós fomos chamados, sabe para quê, gente? Para abençoar a identidade dos nossos filhos, abençoar a identidade dos nossos netos. Avós têm que abençoar a identidade dos netos. Pais têm que abençoar a identidade dos filhos. Você vai ser uma bênção. Você é um homem de Deus. Olha, você vai dar muitos frutos. Pais, abençoe a identidade dos seus filhos. Porque é o que o Criador faz com a gente, é ou não é? Ele não pergunta dos nossos pecados. Ele não pergunta das coisas que fizemos. Ele fala, você é especial, amo você, eu tenho planos para você. O pessoal da música, pode subir por favor? Vamos ficar de pé, irmão. Eu sei quem eu sou. Uma pergunta para nós aqui. Pais que não têm convicção da sua identidade, não conseguem abençoar os filhos. Mas quando a gente sabe quem a gente é, você sabe o que a gente começa a fazer? A gente começa a encorajar as pessoas. A gente começa a encorajar o coração das pessoas. A gente começa a fortalecer as pessoas. A gente faz a crítica do jeito certo. Fala, olha, assim não é melhor, para você é melhor é isto. Nós pais primeiro precisamos saber quem nós somos. Sabe o que faz um pai que não sabe quem é? Está sempre amaldiçoando os seus filhos. Está sempre criticando. Está sempre botando um peso. Eles nunca são bons o bastante. Qual era a marca no Marcinelo? Você não é bom o bastante. 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 Ele foi pensando o quê? Eu não sou.
Talvez muitos de nós estejamos acreditando nessa besteira. Eu não sirvo. Se eu fosse como o outro. Deus não criou você para você ser o outro. Ei, Deus criou você para você ser você. O problema é que você não está sendo você. Quando a gente é quem nós devemos ser, começa a inundar alegria no nosso coração. Você já parou para pensar nisso? Que você precisa ser só você mesmo? Eu lutei muitos anos com a questão da identidade. Um dia minha mulher me disse: apesar dos seus defeitos, das coisas que você tem que mudar, que você sabe, eu casei com você porque você é você. Não tinha casado com você se você fosse outra pessoa. Uma das coisas que Deus repetiu para mim muitas e muitas vezes é que Ele não espera que eu seja ninguém mais. O que falou Eli para o Marcinelo? Eu fiz você, não cometo erros. O que estava faltando para o Marcinelo, gente? O que faltava para ele? Faltava ele fazer o quê? Visitar Eli todos os dias. Como é que a nossa identidade vai ser firmada? Nossa identidade é firmada através da intimidade com Deus. Como está o nosso relacionamento? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Quando nós estivermos mais perto de Deus, todas as pessoas que chegarem perto de nós vão se sentir o quê? Mais perto de Deus. Eu quero dizer para você, eu vim hoje aqui, estou com essa mensagem há muito tempo esperando. E o Senhor falou para falar hoje um dia das crianças aqui. Sabe essas crianças aqui todas? Quem elas vão ser, hein? São os nossos filhos, o que eles vão ser? Você e eu que somos líderes, pais, nós podemos dizer: você é amado de Deus. Você é alguém especial. Deus fez você com um propósito. Mas sabe, nós precisamos crer e ter isso muito claro no coração. Amém. Nós vamos tomar a ceia agora. A ceia queria muito de intimidade com Jesus. E Jesus está chamando você mesmo, do jeito que você é. Você que crê nele. Feche seus olhos, coloca a mão no coração. Você tem vivido como? Você tem vivido pensando? Você tem vivido como filho de Deus? Ou você tem vivido pelas expectativas dos outros? Ou você tem vivido pelas expectativas dos outros? Você tem vivido com base no que os outros pensam? Se você tem vivido com base no que os outros pensam, hoje é um dia de você abandonar isso e começar a viver do jeito que Deus fez você para viver. Porque Ele nos ama. Ele tem ciúmes de nós. Ele se importa. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos
força trai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara. Cante isso bem forte. Não tenho tempo pra viver com